Pessoal, boa noite. Estamos aqui já aquecendo para fazer a nossa live. Hoje é com Pedro Curvelo. E o tema é a sobrevivência do pequeno empresário. Já estou vendo o Pedro aqui, já vou colocar ele aqui. Ô Fred, Oi, tudo bem? Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Consegue me ouvir Tudo bem? bem? Consigo ouvir bem, tá boa a tua voz, tá boa a imagem, acho que tá tudo muito bem. Perfeito. Então, o nosso tema hoje é a sobrevivência do pequeno empresário, né? Um tema muito importante. Bom, pessoal, eu quero avisar que hoje a nossa live vai demorar cerca de 30 minutos. Então, a gente vai procurar, vou procurar ser bastante econômico, até hoje, na minha apresentação, deixar bastante espaço para o Pedro. Por quê? Porque às 7 horas tem uma live do presidente do Partido Novo, do novo presidente do Partido Novo, que é o Eduardo Ribeiro, com o Bernardinho. Então, por isso, a gente vai procurar encurtar o tempo para quem quiser poder acompanhar essa live do Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, com o Bernardinho. E lembrando a vocês também que às 8 horas eu vou estar numa outra live com o Felipe Ximenes, que ele tem um programa chamado Novo Futebol, e o tema vai ser o poder da gestão para transformar clubes e instituições, às 8 horas, no Felipe Ximenes Oficial. Não vai ser no meu Instagram, não. Eu vou entrar no Felipe Ximenes Oficial, 8 horas. Então, agora, é a gente aqui, eu e o Pedro, vamos aproveitar bastante esse tempo, e logo depois Bernardinho, com o presidente do Partido Novo, de 7 às 8, e às 8 eu vou estar com o Felipe Ximenes. Então, assim, a gente está numa maratoninha. Eu até vou me apresentar logo antes aqui, para a gente chegar a esse tempo, que quem tiver novo aí, que não me conhecia, depois quiser mais informações ao meu respeito, fico aberto aí nas perguntas, a gente tenta fazer isso. Eu sou carioca, sempre vivi aqui no Rio de Janeiro, estudei escola pública, estudei engenharia como bolsista, fui da Petrobras quase 6 anos, depois Lojas Americanas, onde eu fui gestor, fiquei lá 15 anos, depois empreendedor na Richard, na Salinas, empresas também de varejo, focado em varejo de vestuário, em todos esses ambientes. Eu sempre trabalhei muito com gestão de qualidade, foco em metas e principalmente em desenvolver gente e numa filosofia de trabalho em equipe de alta qualificação. Em 2011 nós vendemos a companhia e aí logo depois eu fui convidado para trabalhar no Flamengo, que eu também comparo muito a uma instituição pública, né? E o Flamengo era também comparável à cidade do Rio de Janeiro, uma marca maravilhosa, porque eu acho que não tem marca melhor do que a cidade do Rio de Janeiro, completamente degradada, desacreditada em 2012. O Flamengo com muita gente, trabalha em equipe, não teve salvador da pátria nenhum, várias pessoas, fez o equilíbrio fiscal e gerou recursos para estar no patamar que está hoje. E eu acredito que o choque de gestão, colocar pessoas certas nos lugares certos, sem apadrinhamento, sem cabide de emprego, sem nada disso, é o verdadeiro motor para qualquer instituição funcionar, quer seja pública, quer seja privada. Infelizmente, a gente não vive isso na administração pública. Bom, eu resolvi dar minha contribuição, fui estudar, fui procurar ver como é que eu poderia participar, que espaço eu poderia ocupar, se é que teria esse espaço, porque eu também, eventualmente, podia achar que não tinha chance. E aí eu encontrei o Partido Novo, com o qual me identifico muito. E vou dizer, se o Partido Novo não existisse, depois de estudar bastante, eu não estaria aqui. Eu talvez estivesse tentando abrir um partido. Mas, graças a Deus, já tinham feito esse trabalho e hoje eu posso estar aqui. Então, eu estou no projeto pela cidade do Rio de Janeiro, entrei no processo seletivo, que é uma virtude do Novo, ter processo seletivo para garantir que os candidatos que ele oferta à população
tem pelo menos um nível mínimo de qualificação para aquela função. Ainda não sou formalmente candidato, temos que esperar a convenção partidária, mas estamos no caminho. E eu vou agora falar do Pedro, que o Pedro também já está no processo seletivo para ser candidato a vereador, então ele é um postulante a ser candidato, como eu também. A gente não está em campanha, isso aqui é um trabalho discutindo questões da cidade do Rio de Janeiro, para que vocês possam participar nos ajudando. E aí eu vou passar a bola para o Pedro, e aí a gente vai conversando ao longo do tempo. Pedro, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Fred. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. E me apresentando aí de forma bem rápida, né? Eu trabalho aí já há alguns anos, né, como especialista em projetos numa empresa de telecomunicações. Em paralelo, também trabalho com marketing digital. E a minha formação ela é um pouco misturada, né? Me formei em História, queria ser professor de História, mas como eu já estava na iniciativa privada, eu me encantei por gestão e acabei focando aí no MBA em gerenciamento de projetos e, ao mesmo tempo, casando aí nessa performance de gestão com a política, né? E aonde nós enxergamos uma carência enorme de gestão. E foi onde, justamente igual você, Fred, me encantei pelo partido, comecei então a ter sinergia com as ideias e estou aí participando do processo, né? Um passo de cada vez para justamente a gente construir um Rio de Janeiro melhor. Perfeito. Então fala, como é que você está no processo, em que etapa você está e quais são as suas ênfases assim, de atuação, né? Ô Fred, eu estou na terceira e última etapa, né? É um processo muito transparente e eficiente, né? Tanto, vamos colocar assim, tanto na parte teórica, questão de conhecimento, como também na parte prática, né? Justamente para ver a cadência das suas propostas, para ver como que você enxerga ou atuaria no dia a dia como ou prefeito ou como vereador, enfim, como realmente ali um representante da sociedade, né? E aí, dentro dessa sinergia liberal com o Partido Novo, eu tenho focado muito na questão do pequeno empreendedor, que é onde a gente tem esse bate-papo nosso, né? E ainda mais que a gente caiu nessa pandemia que estamos vivendo, e um dos efeitos, um dos lados mais prejudicados justamente é o pequeno empreendedor. Quando a gente fala de uma multinacional que tem as suas ações na Bolsa de Valores, vamos dizer assim, né, natural que tenha um caixa forte para justamente suportar alguns momentos de crise. Mas quando a gente cai num cenário onde o pequeno empreendedor não consegue fechar 30 dias com capital de giro e aí cai de presente, vamos assim dizer, essa pandemia, é complicado, né? Eu até estava vendo o Sebrae semana passada, ele fez um estudo onde os bancos estão negando crédito para as pequenas empresas. E se a gente colocar aí questão de números, isso representa 60%. É um ponto muito sensível isso. E a quem está na parte pública, né, como um governador, um prefeito, vereador, deputado, precisa olhar de forma bem equilibrada isso, o que está acontecendo. Esse momento, Fred, não agrega em nada quando a gente viu a congressista colocando medidas populistas, aonde, por exemplo, o CPF não pode ser negativado pelo banco. Aí não para pensar, poxa, se o banco não consegue negativar o devedor, ele simplesmente vai fazer o quê para mitigar o risco? Ele vai ou aumentar os juros, ou apenas vai, vamos dizer assim, ser mais rigoroso na hora de conceder um empréstimo. E o pequeno empreendedor, nesse momento, que ele precisa de flexibilidade, justamente numa linha de crédito, para poder sobreviver esse período. E o pequeno empreendedor gera mais de 80% dos empregos no Brasil. Exatamente. Ainda tem mais essa. Exatamente. E Fred, se a gente ainda for levar para o PIB nacional, o estudo mostra que eles representam 30%. Então, um espaço realmente considerável que você tem que ficar atento justamente nessa gestão. Quando a gente vê medidas do governo, onde para o MEI, por exemplo, vai conceder R$600, não é uma ajuda. É a mesma coisa um trabalhador comum. Ele trabalha e guarda ali 10% no seu fundo de reserva, para justamente quando chegar uma crise, ele usar o fundo de reserva. Então, o MEI, que está passando agora por um momento de crise, e ele paga imposto, então ele vai pegar esse auxílio. Não é que o discurso ele é muito bem montado, né? Ele fica com um tom como se fosse doação, ajuda. Não, é um direito. Né? E pegando muito o carona no que você fala, Fred, você fala muito em choque de gestão. E o que a gente precisa ver, tanto na prefeitura quanto no governo estadual, é um plano de condução
em um plano de recuperação. É justamente equilibrar esses dois pontos. Eu preciso saber como que eu vou conduzir o pequeno empreendedor nesse período de crise, mas como que eu vou fazer também um processo para recuperar ele. Casa muito com o que você fala sobre choque de gestão. Hoje eu estava vendo o Perfeito. Globo, estava até noticiando, né, sobre que o prefeito Crivella falou: vamos caçar o alvará de estabelecimentos que tiverem aglomeração. Bacana, tem que incentivar a quarentena, né? Mas é só isso, né? Então, cadê o plano? Aonde está a visibilidade para o pequeno empreendedor para ter segurança? Olha, eu vou ficar em casa ou vou tentar inovar meu negócio aqui para um delivery, a parte do e-commerce, mas aonde está um plano de recuperação? O que eu posso visualizar de forma dosada a longo prazo, né? É a carência de falta de gestão que você fala, Fred. Essa carência da falta de gestão, ela já vem, primeiro, do planejamento, né? Porque não é planejamento. As pessoas vai criando solução depois que a onda já chegou. E a onda já estava subindo lá desde o comecinho de janeiro. Já dava para começar a fazer plano de contingência. Mas não. Comemoramos o carnaval já com a crise disparada lá na China, né? E a gente aqui brincando que não vinha, que não ia ter nada. Então já começa daí, começa do planejamento. Segundo, do horror que é a administração pública, principalmente no sistema de saúde. Aí quando vem, você vai correr atrás do prejuízo. Ok, estamos na crise, vamos respeitar. Agora vem a calamidade pública. Historicamente, nesses momentos de calamidade pública, infelizmente, vem a roubalheira. E a gente já está vendo aí o governo do Estado querendo esconder o que ele está comprando. Olha, é preciso comprar sem licitação, sim, porque não dá tempo. O processo de licitação demora aí 6 meses para ter. A gente precisa dos produtos para amanhã. Nenhum problema. Mas não tem plano, não tem ação e principalmente não tem transparência. Isso aqui é o mais grave. E agora a gente vai viver o sofrimento, né, da onda grande que já está aí. Ela só ainda não explodiu completamente, mas agora a gente está vendo o tamanho dela. E ninguém está falando de uma forma estruturada do que fazer depois. Eu sei que ainda é muito difícil agora dimensionar o dano. A gente não sabe a extensão do dano. A gente sabe que ele vai ser extremamente grave e que ele vai afetar principalmente o trabalhador informal, que não tem relação trabalhista de coisa nenhuma, que não vai receber auxílio-desemprego, que vai ficar aí quando conseguir nesses R$ 600 e que vai ser muito afetado pela falta de trabalho. E as pequenas empresas, que também não têm estrutura, não têm capital, vivem da mão para a boca, e a gente não está vendo uma ação estruturada para protegê-las. Isso agora, durante a crise. E depois da crise? Porque ninguém vai imaginar que a crise vai acabar do dia para a noite e tudo volta ao normal bonitinho. Não vai ser assim. Até recuperar, vai demorar. Então, nós temos que ter planos dos governos, das prefeituras, sobre o que vai ser feito no dia seguinte para empregar. Porque se já vai ter que, de qualquer forma, ter a solidariedade de transferir receita para as pessoas e até mesmo para as pequenas empresas, porque uma MEI, ela se mistura muito com a pessoa, não é isso? Por que não, ao invés de fazer isso diretamente, não inventar soluções que entreguem realmente e que a gente tenha construção de valor para a sociedade ao longo do período de recuperação? Eu já tenho algumas ideias, depois a gente pode falar aí, mas para não tomar muito teu tempo e deixar você tocar o barco aí. Ô Fred, mas até esse ponto que você colocou de soluções, que aí entra justamente nesse plano de recuperação. Quer ver um exemplo? Fintechs estão aí propondo justamente como que podem auxiliar o pequeno empreendedor, tanto o MEI, né, como o ME, a vender, migrar a rotina dele para um e-commerce. Justamente o beabá, né? Então, como justamente expor os produtos numa rede social, no site, como usar o marketing digital para justamente divulgar, fazer a propaganda dentro do Facebook, Instagram, Google. Então, veja, uma fintech propõe uma solução de auxílio para um pequeno empreendedor.
Então, quando a gente olha a questão de prefeitura, governo, nós temos um lado que justamente tem que ser de suporte e não burocratizar o processo. Pelo contrário, é justamente, como eu até falei no início, né? Ter um plano de condução, ok, incentivar a quarentena, mas também ter aí um planejamento, tanto da questão de curto, médio e longo prazo dessa recuperação. Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer semelhante a essa fintech? Eu vou dar suporte, catalogar os MEIs, os MEs que eu tenho e dar um suporte justamente de migração de plataforma para ele reinventar o seu negócio. Eu vou fazer com a prefeitura alguma parceria com a iniciativa privada para isso. Eu vou suportar na questão até de educação financeira para um pequeno empresário, que nem todo mundo, o ideal, né, é o cara fazer todo o planejamento financeiro para abrir o negocinho dele. Mas, por exemplo, no meu bairro, né, Riachuelo, por exemplo, eu vejo muito isso, e eu nasci em Nova Iguaçu, onde eu via muito isso, o cara vai na cara e coragem. Ele abre a lojinha dele, nem sabe como vai pagar o aluguel, e boca a boca, vamos embora. Então, esse ponto de suportar, até com uma educação financeira, para o cara poder justamente conseguir ter fôlego e uma projeção, reinventar o negócio dele, migrar para um delivery, migrar para um e-commerce. Então, é justamente esse suporte que o lado público precisa fornecer. Não é pegar concessões como, por exemplo, R$600 e alimentar esse discurso como se fosse o salvador da pátria. Não apenas taxar, olha, quem abrir o negócio, tiver aglomeração, vai ser o teu alvará caçado. Não é apenas isso, essa medida, né, agressiva. É justamente um cuidado e mostrando justamente algo dosado de recuperação, entendeu? Perfeito. Tem duas manifestações aqui, Pedro. Uma é o que papel o Sistema S pode ter no apoio à pequena e microempresa nesse processo. E outra, que já aconteceu na crise, que já veio aí lá de 2014, 2015, onde houve uma recessão, que parece que agora virá também, né? Tudo indica que sim. Que aí começa a ter desemprego e começa a ter uma migração muito grande de pessoas que têm plano de saúde, que perdem o plano de saúde, vão sobrecarregar o sistema de saúde e que também vão sobrecarregar escolas públicas, porque muita gente vai perder a capacidade de pagar a escola pública dos seus filhos, né? Eu concordo em gênero, número e grau que isso deverá acontecer. Então, primeiro você fala do Sistema S, depois a gente fala desses impactos. Ô Fred, tanto a questão do Sistema S é porque quando a gente olha a economia, os estudos estão mostrando aí que a gente pode ter um impacto no nosso PIB aí de 5%. Né? Então, justamente algo muito, muito sensível. Né? Claro que toda empresa ela visa o lucro. Né? Então, quando a gente pega uma empresa já de grande porte, ela visa o lucro, mas também tem um lado social que ela precisa manter, porque é o sistema. Né? Então, é o ecossistema que precisa ali ser alimentado. Né? Então, você já consegue enxergar grandes empresas fazendo acordos com sindicatos, até num plano de suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, mas mantendo o benefício com o plano de saúde, para não gerar esse impacto que você falou, sobrecarregar o SUS. Então, justamente, manter depois os 2 meses, o governo complementar uma parcela, ou então uma grande empresa não precisar pagar o fundo de garantia, o INSS naquele período. Então, a gente consegue enxergar realmente tanto uma sinergia da área privada, do governo, até nesse sentido, justamente de criar essas contingências e flexibilidade, né? Próprios concorrentes, a gente tem visto isso, né? Pegando aqui, por exemplo, telecomunicações, você vê a Claro, a Vivo, a TIM, a Oi, tentando justamente unificar até a linguagem para poder ganhar novos clientes, manter a sua classe trabalhadora. Então está sendo justamente tendo esse cuidado, né, que a gente está vendo, né? Que tem que ser mantido. O que não pode acabar com essas contingências justamente por um discurso político. E é tão bizarro, Fred, que às vezes o discurso político é de algo que está projetado para 2022. Então, embola muito isso, né? Então, a população precisa ter segurança no poder público, porque justamente vamos dizer assim, né, uma coluna de liderança, e quando a gente fala de um grande investidor que enxerga a longo prazo, vendo pós-pandemia, como que ele vai investir no Brasil ou no Rio de Janeiro, por exemplo, turismo, que é o nosso potencial, né? Então, ele precisa ter também essa segurança para poder justamente colocar o dinheiro dele. Então,
a área pública, né, o gestor público, ele precisa ter essa sensibilidade. Não enxergar no curto prazo. E é tão bizarro, Fred, que o curto prazo não está sendo mais de 4 anos, está sendo de 2 em 2 anos. Tá louco, né? Então, justamente para isso, para justamente trazer benefício para a sociedade carioca. Perfeito. Bom, nós vamos ter um aumento de unidades provisórias na saúde muito grande agora, né? Eu não sei durante quanto tempo essas unidades provisórias estarão funcionadas e qual a demanda de recursos que nós vamos precisar para manter isso, né? Mas com certeza vai ter uma sobrecarga sobre o sistema de saúde. Na minha opinião, porque eu estudei, não para o coronavírus, mas para a operação normal, tem muito desperdício no poder público, na saúde, muito desperdício. Dá para fazer economias, na minha opinião, substanciais na saúde do Rio de Janeiro. Só vou dar um exemplo aqui, leito de hospitais, né? Num hospital privado, para o mesmo tratamento, a ocupação de um leito é de cerca de 3 dias. No hospital público é de cerca de 12 dias. Ou seja, com gestão, né, com planejamento, controle, organização, só nesse manejo de preparar tudo para quando o paciente chegar, ele não ter que esperar porque está faltando uma coisinha, ele fica no leito sem ser atendido, mas fica ocupando, tirando o lugar de outro. Nós poderíamos, para cada hospital público na cidade do Rio de Janeiro, a gente inaugurar 3 sem nenhuma obra, sem nenhum gasto adicional. Só para a gente ver a dimensão da má operação no sistema público de saúde. O sistema do prontuário eletrônico, por exemplo, ele não é integrado. O que significa isso? Que se você vai fazer um exame quando você é atendido numa clínica de saúde ou numa UPA, e depois você é encaminhado para um atendimento especializado, que é o normal, você vai chegar nesse atendimento especializado e o médico vai pedir para você repetir os exames. Porque ele não tem acesso aos exames que você acabou de fazer, eventualmente. É um retrabalho. Desperdício de dinheiro, demanda mais tempo do médico, porque é um retrabalho, e perde tempo do paciente, que precisa ser curado. Olha só, é o que a gente brinca aqui. O sistema DDD, o sistema da saúde do Rio de Janeiro funciona num sistema DDD, descaso, desrespeito e desperdício. Então tem oportunidades enormes no poder público. Nas escolas municipais, a mesma coisa. Dá para fazer muito com o que se tem. Tem uma rede enorme, 40 mil professores, muito mal administrado do ponto de vista dos objetivos. Não é que as pessoas não tenham qualificação, não é isso. É claro que uma ou outra vai precisar ser qualificada, mas a maioria não. É questão, de novo, de foco, de perseguir objetivos claros, de ver eficiência, sabe? De botar gente administrativa para fazer trabalho administrativo e deixar o professor com a tarefa de dar aula e não colocar professor em atividade administrativa ou médico em atividade administrativa. Isso é cheio no poder público e que a gente desperdiça rios de dinheiro e principalmente desperdiça o futuro das pessoas que vivem aqui na cidade. Então, dá para melhorar muito. Nas instituições onde eu trabalhei, na minha vida, tanto privada como o Flamengo, que eu dou como exemplo, era isso. As pessoas que estavam lá eram boas. As pessoas têm qualificação. Agora, se não tem uma liderança com objetivos claros, olha aqui, o que a gente tem que fazer é isso. A gente só irá bem se a gente estiver conseguindo esse resultado. Se a gente não estiver conseguindo esse resultado, nós estaremos indo mal. É simples assim. Ô, Fred, isso é que vai gerar oportunidades. Verdade. E o que você coloca, interessante que quando você fala isso, você não está inventando a roda. De jeito nenhum. É justamente assim, é a coerência. Do que você. Exatamente, é a coerência da gestão. Tão grande. Verdade. É não a coerência da gestão. Tese de mestrado, descobrir doutorado, nada disso. Aliás, tem trabalho pra caramba de altíssima qualidade. Mas não é disso que a gente precisa. O que a gente não faz é o beabá, é o simples. A gente fica olhando para o céu e quando olha para o chão está sujo, está quebrado, está mal cuidado. A gente não se deu conta disso.
Agora, também tolerância zero com a corrupção e com os desvios. Porque a Sim. turma que está aí, eles não estão preocupados com isso. Eu vejo, acabei de ver agora na televisão, discutindo dessa questão da transferência e dos waivers que vão se dar para os estados e para os municípios, de quanto isso, quanto aquilo, e que é importante repassar dinheiro, é importante calamidade, mas eu não vi a conversa sobre quanto vai ter de economia de gasto público. Não apareceu essa conversa. Todo lugar, todas as pessoas que a gente está tratando aqui do pequeno empreendedor, esse cara está queimando a cabeça para saber onde é que ele vai cortar despesa. Como é que ele vai fazer para sobreviver? Como é que ele vai fazer para manter os seus empregados? O que ele precisa renegociar? O que ele vai ter que deixar de pagar? Como é que ele recombina essas coisas? E no poder público, está todo mundo lá no País das Maravilhas. Qual foi o gasto que você ouviu até agora eles falarem que eles vão cortar? Ouviu alguma coisa? Nada. Nem o fundo partidário eleitoral eles concordaram em abrir mão para jogar no coronavírus. Nem isso. Ô Fred, o fundo Ou seja, partidário já é um dinheiro até provisionado, né? Então, assim, o Novo, por exemplo, que tem lá o dinheiro dele, que recebe, ele só pediu a liberação para usar. Não pode usar. Ainda não conseguiu. Isso é um escândalo. Mas é isso. E eu peço a todo mundo para prestar muita atenção nisso. Porque agora, essa turma toda aí está com teses e mais teses. É óbvio que tem que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O problema é grave. A gente tem que ser solidário e generoso com as pessoas. A hora é essa. Vai ter que abrir o cofre para fazer. Mas, meu Deus do céu, nos outros decretos de calamidade, no final da história, você lembra aquelas enchentes lá da região serrana? Sim. Escândalos e mais escândalos com dinheiro que foi alocado lá. E agora já está aparecendo aqui no governo do estado do Rio de Janeiro. E qual foi a medida que o governador tomou? Tirou a informação da rede. Lá do portal de transparência. Fechou. Ele acabou. Porra, qual o problema? É isso. Infelizmente, é disso que a gente está falando. A gente não tem perspectiva de futuro nesse modelo que a gente tem mantido aqui, infelizmente. Fred, isso mesmo. A gente está chegando aqui, faltam 7 minutos mais ou menos. A gente até pode extrapolar um pouquinho, mas a gente deve migrar lá para a reunião do Novo, que eu recomendo que veja o Partido Novo. E logo depois, às 8 horas, eu tenho também a minha live lá no Felipe Ximenes Oficial, sobre o que a gestão pode fazer para transformar tanto clubes como instituições. E a gente vai ter uma oportunidade também de falar muito sobre o Estado. Eu estou convidando todos vocês para entrarem lá no portal do Novo, agora às 7 horas, e para entrarem no portal do Felipe Ximenes, no Instagram, os dois Instagram, do Felipe Ximenes, no Novo. É o novo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, que é uma belíssima pessoa, junto com o Bernardinho, que dispensa apresentações. 7 horas. E às 8 horas eu estarei no Felipe Ximenes Oficial falando sobre gestão para clubes e para instituições como um poder transformador. Eu vou te dar o tempo, Pedro, para você fazer a sua despedida, dizer como é que a pessoa te acompanha nas redes sociais. Pessoal, é super importante. Um está ajudando o outro aqui. Isso. E a divulgar a proposta do Novo, o tamanho do Novo, para a gente ocupar os espaços que hoje estão sendo ocupados, infelizmente, na minha opinião, por gente que não devia estar aí, que não merece estar aí. Ô Fred, eu agradeço esse tempo aí com você, agradeço também ao tempo todo mundo que está aqui na live assistindo, mandando perguntas, né, participando. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais como Pedro H. Curvelo, um L só, né, no Instagram, e Pedro Henrique Curvelo no Facebook, tá? E, pessoal, eu queria encerrar aqui, né, a minha parte dizendo o seguinte, que o saudável na vida é o caminho do meio. Então, a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Tanto o extremo é só uma gripezinha, ou o extremo justamente do isolamento total, sem projetar os impactos a longo prazo. Prefira o caminho do meio. Então, escute informações dos órgãos oficiais,
Cuidado com os discursos políticos que surgem nesse momento, né? Justamente para tentar ou gerar o pânico ou então levar para o outro extremo. Prefira sempre o caminho do meio, tá? E claro, você é o fiscal do seu município, você é o fiscal de como que o dinheiro está sendo gasto. O Fred falou aqui, por exemplo, lá dos respiradores, né? Até do material de construção que o Witzel está fazendo e tirou do portal de transparência. É sua responsabilidade minha como cidadão fiscalizar. Tá? Ninguém precisa inventar a roda. Existe já um dinheiro destinado para a saúde, para a educação, um dinheiro destinado para emergências. Como ele está sendo gasto? É isso que temos que olhar. Quem é que está fornecendo o serviço? Tem alguma empresa parceira deles? Fique de olho nisso, tá bom? Forte abraço a todos. Fred, obrigado aí mais uma vez. Obrigado você. Pessoal, me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, no Sou Fred Luz. É muito importante. É importante que cada vez vocês tragam mais gente para nos conhecer, para conhecer o Pedro, para me conhecer, para conhecer as propostas do Novo. E o meu WhatsApp é 989-003030, também para quem quiser participar de uma forma mais intensa. Relembrando, agora a seguir, às 7 horas, uma live do novo presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, com o Bernardinho. E às 8 horas, no Felipe Ximenes Oficial, eu estarei sendo um bate-papo com o Felipe Ximenes na área de futebol, mas falando do que uma boa gestão pode fazer, tanto para clubes de futebol como para as instituições. Então, vocês estão convidados para as duas. Boa noite e até lá. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.